Slide, vou colocar aqui. Fiz um slide diferenciado. Ok, estão vendo? Sim. Dá para enxergar? Ok. Ok. Estão vendo? Sim. Sim, tá perfeito. Ok? Ok. Então a gente Dá para enxergar bem. dá para enxergar bem, Sim, né? sim. Que ótimo, maravilha. Então hoje a gente combinou de falar sobre Nossa Senhora num slide separado, num dia separado, para que a gente pudesse ter uma dedicação mais direta sobre a bem-aventurada Virgem Maria. Mas é o capítulo 8 da Lumen Gentium. Parte desse material vocês já receberam. O que eu não mandei para vocês ainda, que a gente vai conversar no final, são aqueles links, aqueles textos. Descobri hoje um site muito bacana que eu vou orientar vocês em relação aos insights de trabalho dentro da pastoral, né? Para a gente poder não só conhecer, mas a gente também possa saber como é que a gente vai aplicar os textos do Concílio Vaticano II, né? Porque só a gente conhecer e ler e não saber o que fazer com eles também não adianta nada. Então, eu escolhi para começar uma oração que o Papa Bento XVI fez na Espanha, quando ele esteve lá pela primeira vez, também já celebrando o Concílio Vaticano II, e ele fez quando ele esteve lá pela primeira vez como Papa, tá? Eu coloquei o link aqui no site, aqui onde está escrito oração. Aí depois, se vocês quiserem voltar para ver, para inclusive conhecer mais o site do Vaticano, que é muito importante, muita gente não conhece. Ali a gente tem todos os documentos, tá, gente? Tudo para a gente poder copiar, pode baixar, pode imprimir, pode guardar, e pode só consultar e já fica aquele acervo ali. Então, vamos começar a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, desejamos agradecer-te, Virgem Mãe de Deus e nossa Mãe amadíssima, pela sua intercessão em favor da Igreja. Tu, que ao aceitar sem hesitações a vontade divina, te consagraste com todas as tuas forças a pessoa e a obra do teu Filho, ensinando-nos a guardar no coração e a meditar no silêncio como tu fizestes os mistérios da vida de Cristo. Tu que fostes até o Calvário, sempre profundamente unida ao teu Filho, que na cruz te deu como mãe ao discípulo João, faz com que também nós te sintamos sempre próxima a cada passo da nossa existência, sobretudo nos momentos de sombras e de provações. Tu, que no Pentecostes, juntamente com os apóstolos em oração, implorastes pelo dom do Espírito Santo para a Igreja nascente, ajuda-nos a perseverar no seguimento fiel de Cristo. A ti, dirigimos com confiança o olhar, em sinal de esperança certa e de conforto, enquanto não vier o dia do Senhor. A ti, Maria, invocam com coração insistente, com oração insistente, os fiéis de todas as partes do mundo, para que, glorificada no céu entre os anjos e os santos, intercedas por nós junto a teu Filho, enquanto todas as famílias dos povos, quer as que se distinguem pelo nome cristão, quer as que ainda ignoram o seu Salvador, em paz e concórdia estejam felizmente reunidas num só povo de Deus, para a glória da Santíssima e Indivisível Trindade. Amém. Oração do Papa Bento XVI, como falei para vocês, o link está aqui, nessa palavrinha oração aqui, tá? Só vocês clicarem quando vocês receberem. Bom, quando eu falei para vocês o seguinte, poxa, Nossa Senhora poderia estar num documento à parte dentro do Concílio Vaticano II. Só que os padres conciliares estavam falando da Lumen Gentium, era falando sobre a igreja, né? Então, eles inseriram Nossa Senhora ali. Então, isso quer nos dizer o quê?
que a mesma atenção que a gente teve com o papel dos bispos, com o papel dos religiosos, com o papel dos leigos, a gente precisa compreender como Nossa Senhora está situada na história da salvação, que não é algo que ficou lá no início do cristianismo. Não, é algo que veio e que vai ficar com a gente para sempre, né? Então, a gente precisa entender o que os padres conciliares queriam inserindo Nossa Senhora dentro de uma constituição do Concílio Vaticano II, tá? O concílio pretende esclarecer o papel da Virgem Maria. Por quê? Porque existiam muitas dúvidas, né? Algumas pessoas questionavam, se não, Maria é só mais uma personagem, né? Ela não tem nada a ver com a história da salvação. E os padres conciliares, quer dizer, os discursos existem muitos, tá, gente? De todas as cores, de todas as formas, com todas as exaltações, com todos os preconceitos, as pessoas vão falar, tá? Então, ele fala o seguinte: qual o papel da Virgem Maria no mistério da salvação? E os deveres dos fiéis em relação a ela, ou seja, o concílio nos coloca frente a frente com Nossa Senhora e nos explica este caminho, como a gente deve celebrar, como a gente deve compreender Maria na história da salvação, né? Ele não pretende tratar de toda a doutrina sobre Maria, nem resolver todas as questões teológicas pendentes, deixando espaço para debates acadêmicos, daí a importância de se estudar. Eu já cansei de falar para vocês, estudem, porque há uma carência de teólogos cristãos no mercado para que levem o conhecimento da nossa fé para o mundo inteiro, e isso faz diferença, tá? Das questões pendentes, deixando os debates acadêmicos sobre a posição de Maria na igreja depois de Cristo, tá? Então, a gente tem aqui a pretensão do concílio, nós temos aqui 3 pontos, né? Qual é a pretensão do concílio? Qual é o papel da Virgem Maria no mistério da salvação e na nossa relação como fiéis, né? E a questão acadêmica, né? Onde que a gente vai situar Nossa Senhora? Essa foi a pequena introdução sobre o capítulo 8, tá? A Virgem Santíssima na economia da salvação, que é o primeiro ponto que ele falou ali. Aí ele vai desenvolvendo e vai explicando. Compreendo que existe uma estrutura didática desta apresentação, né? Então ele fala de Nossa Senhora, a Virgem Santíssima na economia da salvação. A Escritura e a tradição, se lembra que elas caminham juntas? Revelam progressivamente o papel de Maria, mãe do Salvador, na salvação. Ou seja, toda a base teológica para a gente compreender qual o papel de Maria devem ser buscadas na Escritura e na tradição da Igreja. No Antigo Testamento, Maria é prefigurada na promessa de vitória sobre a serpente, na profecia da Virgem que dará a luz a Emanuel. Como isso iria acontecer no Antigo Testamento, ninguém sabia. O Ratzinger, ele deixa dentro do texto dele, dos textos de liturgia e de cristologia dele, falando o seguinte: o que explica a história de Maria, que só foi amplamente revelada no sentido não da revelação, mas apresentada após o falecimento dela, porque Maria faleceu, tá, gente? Isso não poderia ser contado ali, mas a história precisa ser contada sobre essa representação já no Antigo Testamento, desse papel desta mulher judia dentro daquela cultura, e aí ele faz alusões a outras mulheres, porque Maria é considerada a igreja, considerada Israel, enfim, a gente vai desenvolver isso mais, tá?
Maria é prefigurada na promessa de vitória sobre a serpente, na profecia da Virgem que dará luz a Emanuel. Ela é a primeira entre os humildes que aguardam a salvação e, com a vinda de Cristo, inicia a nova economia da salvação. Existe um texto, aí fui eu mesmo que escrevi, sobre Maria na Igreja Nascente, em que fala, que explica tudo isso. Eu vou mandar para vocês esse texto pelo Zap, tá? Que eu não queria botar mais um link. E aí ele explica o papel dessas mulheres, por que Maria era considerada a igreja, essa prefiguração toda, tá? Hoje a gente vai ficar muito na explicação de como a gente vai compreender esses documentos do concílio, que é a nossa proposta, e como vocês podem trabalhar esses temas na pastoral. Voltando, mais um. Peraí, deixa eu ver se eu pulei. Tá. Ok. A Virgem Maria, mãe de Cristo. Olha só, vamos lá, para a gente poder ir amarrando toda a nossa correntinha, né? Maria, no Antigo Testamento, que termina com a história com o nascimento de Cristo, inicia a nova economia da salvação. Inicia a nova economia da salvação, então nós temos aqui o que? A Virgem, mãe de Cristo. Entendeu? O desenvolvimento, como é que a gente pode trabalhar esse desenvolvimento dentro da nossa catequese? Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, nós vimos isso em todos os textos, enviou seu filho para a redenção do mundo, nascendo de Maria, para que recebêssemos a filiação adotiva. E aí a gente estuda o quê? A gente estuda a genealogia, Mateus e Lucas. Quando a gente fala da genealogia, a gente está falando aqui. A genealogia todo mundo conhece, né? A gente faz essa leitura nas missas dominicais durante o ano. Este mistério da salvação é revelado e continuado na igreja, ou seja, existe uma revelação única que a igreja caminha com ela. Não vai existir uma nova revelação. Esta foi a revelação por sua excelência. Dei verbo, que a gente já viu. Onde os fiéis devem venerar, em primeiro lugar, a Virgem Maria, mãe de Jesus. Opa, devem venerar. Venerar. Adorar é outra coisa. Olha aqui como é que é importante o verbo, né? Na hora da gente entender. Nossa Senhora é bem-aventurada. Bem-aventurada significa o quê? Feliz, alegre. Nós veneramos Nossa Senhora e não há por que ter vergonha disso, tá? Ao contrário, nós precisamos realmente, imagina aí de uma forma muito coloquial, né? O coração de Cristo quando nós veneramos a mãe dele. Quando nós seguimos a orientação dela para rezar, para se arrepender dos pecados, para respeitar o filho, para ouvir o que o filho tem a dizer. Lembra das bodas de Caná? A gente vai falar das bodas de Caná já já. Escute o que ele tem a dizer. Então, quando fala venerar Nossa Senhora, é levar tudo isso em consideração. Por quê? Porque Maria nos levou até Cristo e nos leva até Cristo em todas as nossas ações. É como se ela fosse este caminho até Cristo. Ela serve a Deus nos servindo dessa forma, nos conduzindo até o filho dela, tá? E aí fala a mãe de Cristo e a mãe da igreja. Maria, ao receber o verbo e dar à luz a vida, é honrada como a verdadeira mãe de Deus Redentor. É honrada, venerada, honrada. E por que eu estou frisando tanto esses dados? Porque eles nos servirão para que a gente possa amanhã trabalhar esses documentos. Venerado como a verdadeira mãe de Deus Redentor, remida de uma maneira sublime,
e unida a Cristo, Maria é filha predileta do Pai. Por que que ela é filha predileta do Pai? Porque a vida dela era toda formada, toda conformada no sentido de estar conforme à vontade de Deus. Se lembra que a gente falou da obediência da fé lá na primeira aula? O que seria a obediência da fé? E que Maria seria Abraão e Maria, mas Maria por excelência. A maior referência que a gente tem sobre o termo obediência da fé, né? Que ela não importava as questões dela, não importava os acontecimentos. Ela sabia que Deus teria sempre uma solução, teria sempre uma resposta, e que não era a solução dela, não era a resposta que ela teria vontade de que acontecesse, mas era a resposta do próprio Deus, que era amor. Então ela estava totalmente conforme este amor. Ela confiava plenamente. Então todo o sim de Maria foi sim com toda a liberdade. Ela poderia ter dito não, mas ela, por obediência da fé, por estar completamente configurada a Deus, ela sabia que Deus estava ali porque ele queria usar dela e ela se deixou usar, ela se abandonou na mão dele para que ele pudesse realizar a possibilidade de salvação com Cristo. Como Deus, se ela falasse não, né? Vamos lá. Se ela falasse não, Deus daria um jeito? Daria um jeito. Mas também não comporta a gente, na obediência da fé, questionar isso. Mas ela foi muito consciente, com muita liberdade. Você lembra que eu falei da consciência? Ela, com muita consciência, muito conforme Deus, ela disse sim, faça-se em mim. Ela perguntou, lógico, e é bom a gente perguntar como é que isso vai acontecer. Normal, é uma pergunta normal, mas não é uma pergunta que nega o acontecimento. E isso vale muito para a gente quando a gente não compreende muitas questões da igreja. É o Espírito Santo que cuida e vai cuidar sempre. Então a gente não precisa ter medo. Aliás, o anjo falou para ela, né? Maria é a filha predileta do Pai e o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque ela gerou Cristo. Ela é a mãe dos membros de Cristo. Quem são os membros do Cristo? É o corpo de Cristo. Somos nós. Ela também é a nossa mãe. Cooperando para o nascimento dos fiéis da igreja. Se lembra que a gente falou do Espírito Santo, que o Espírito Santo age? Maria está junto. Maria não nos abandona. Maria age também com o Espírito Santo, em comunhão com Deus. Maria sempre em comunhão com Deus, para a nossa salvação. Aquilo que nos leva a atuar dentro da igreja, Maria também tinha no coração dela. Maria também era comprometida com a salvação da humanidade. Como modelo de fé, obediência da fé, a gente levou a obediência da fé lá nas últimas consequências na primeira aula, né? Então a gente já sabe o que é. E caridade, olha só o ponto da caridade, o amor de Maria em cuidar dos seus filhos, de proporcionar a eles o encontro com Jesus, para que a gente possa também entrar nessa caminhada de salvação da humanidade, não só a nossa, mas de toda a humanidade, porque todos importam. Maria é uma figura eminente da igreja e é venerada com afeto filial. Não há amor como o de Maria. Existe mais, que é o amor de Deus por nós. Mas, humanamente falando, se existe uma referência humana, Maria, como mãe, como mulher, como referência da igreja, como uma pessoa totalmente configurada a Deus,
A caridade pulsa em Maria. E não só pulsa em Maria, mas através de Maria. E por isso que a devoção mariana ela é tão importante no mundo inteiro, porque as pessoas se identificam. Não é só a figura materna, mas é a figura do amor sublime, do amor feminino, próprio de quem gera a vida. Vamos avançar mais um pouquinho, porque aí a gente vai entrar na parte pastoral. Eu vou dividir um pouquinho para a gente poder ir tentando compreender e vendo a parte pastoral também. Maria na vida pública e na paixão. Ó, vimos na igreja, agora a gente vai para a vida pública. Durante a vida pública de Jesus, Maria intervém nas bodas de Caná. Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Não existe orientação mais direta e mais doce e mais certa do que a obediência da fé aqui novamente. Faz o que ele vos disser. Confia em Deus. Ele sabe de todas as realidades. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe como nos levantar das realidades complexas. Escuta o que o filho disse. A Bíblia tem resposta para todas as realidades. Todos os ensinamentos da vida, se a gente for parar e pensar, estão na Sagrada Escritura. Aliás, eu venho falando isso direto. Nós vivemos uma época em que nós não temos lideranças sociais, políticas no esporte, em absolutamente nada. Nem aquela mocinha linda que fez o sinal de Jesus nas Olimpíadas. Ela fez um sinal. E é lindo. Foi o acontecimento até agora das Olimpíadas, né? O resto que a gente viu por aí descarta, que aquilo ali não serve para nada. Peraí, deixa eu admitir alguém que está chegando aqui. Ok. Tá? Aceitando, olha só, intervém nas bodas de Caná e participa da vida de Jesus. O que que Deus quer que a gente viu lá no início? Que nós participemos da vida de Deus, estarmos em família. É o primeiro item que a gente viu da Dei Verbo. A vontade de Deus, João, né, que a gente viu. A vontade de Deus, eu não estou com ele aqui. Estou com todos os documentos aqui, mas não estou com ele. A vontade de Deus é que a gente esteja com ele, neste reino que vai acontecer. E para isso, ele vem trabalhando durante todo esse tempo, toda a eternidade, para que a gente pudesse ter essa vivência. Ele nos quer conosco, ele quer ficar conosco, nos quer com ele, né? Olha só, primazia do reino de Deus sobre os laços familiares. Caiu o pessoal da pastoral da família aí, né? Quando eu falei para vocês que a catequese precisa trabalhar com a pastoral da família, porque papai, mamãe, vovó, que seja, não pode simplesmente deixar a criança na iniciação cristã e ir para a praia, para o shopping, para fazer almoço, etc. A gente precisa acolher, quem perguntou aí o que era o acolhimento, a gente precisa acolher as famílias e que esta formação ela não seja fragmentadas por setores da família. A criança vai para a iniciação cristã porque, vou dar um exemplo, fica a dica, né? Porque essa família não vai para uma formação da pastoral da família, não vai para outra fase da iniciação cristã? Por que que não se explica questões hoje delicadas e que a fé cristã é capaz de responder, né? Então fica aí, olha só. Ela aceita a primazia do reino de Deus sobre os laços familiares, ou seja, José, Maria e Jesus são os nossos exemplos, porque José também era configurado à vontade de Deus, ele também era obediente na fé. Ratzinger, ele fala num dos livros dele que José
ele, diante daquela situação, da esposa grávida do Espírito Santo, o que que ele vai fazer? Gente, é um susto danado, né? Vamos combinar que não é todo dia que isso acontece. E não é comum. Então, assim, é um evento, um fato extraordinário. E Deus age nesse ato extraordinário, né? Deus vai ao extremo por nós. Daí, o que que aconteceu com Cristo, que era filho dele? Né? Então, esse extremo de amor estava configurada na Sagrada Família. E é esse extremo de amor que a gente precisa se envolver hoje em dia para poder mudar as realidades. A família precisa ser acolhida como um todo e precisa se acolher. E aí eu estou falando de família, gente, não só a família da união cristã, do casamento cristão, uniões de segundas uniões também. Às vezes os pais são separados, são divorciados. A família, ela não pode se perder por convenções sociais. Nós temos a nossa fé, que é capaz de dar respostas a essas convenções sociais e fazer com que as pessoas compreendam que, apesar de todas as dificuldades, a família existe. Os laços precisam ser mantidos. Não vou entrar no mérito das razões pelas quais as pessoas se separam. Até porque existem situações extremas mesmo e, infelizmente, às vezes até por uma questão de sobrevivência, essa separação possa ser necessária, tá? Mas os elos da família, a consciência dessa formação dessa família precisa perdurar, apesar de todos os problemas externos que possam existir, tá? Então, quando ela coloca a primazia do reino de Deus, esse chamado também é nosso. Ela acompanhou Jesus até a cruz, compartilhando seu sofrimento e aceitando a missão. Aceitar a missão. Ratzinger, eu falei para vocês que eu ia falar muito de Ratzinger, né? Então, estou falando. O Ratzinger, num dos textos dele, aliás, foi um dos textos que mais me tocou. Ele fala o seguinte: o anjo foi embora. A Maria ficou sozinha, grávida, com o marido dela, diante de uma sociedade que não iria compreender aquilo que aconteceu, não sabia exatamente o que o filho iria passar, viveu essa dor ao lado dele, e quem é mãe sabe que essa dor dói mais em mãe do que em filho, mas ela continuou. Ela continuou porque totalmente configurada na fé. Ela tinha certeza. Por isso que a imagem de Maria é de pé ao lado da cruz. Ela sabia que aquilo não ia terminar daquela forma. Como iria terminar, talvez ela nem soubesse. Acredito que não. Mas não ia terminar daquela forma. Porque Deus não quer o sofrimento das pessoas. A missão de ser mãe do discípulo amado. Olha só, com o discípulo amado, Maria também tomou nós como filhos. Também acolheu no coração delas a possibilidade da nossa dor. Ela não está alheia à nossa vida. E ela não está alheia à nossa missão como igreja, porque ela também é igreja. Ela é a prefiguração da igreja. Maria, depois da ascensão, após a ascensão de Jesus, Maria estava com os apóstolos em oração, pedindo ao Espírito Santo. Após completar a sua vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada como rainha, conformando-se mais plenamente com seu filho. Ou seja, estando mais na mesma forma com o filho, unidade. Não é a trindade, tá, gente? Uma coisa é a trindade. Maria não é
quarta pessoa, tá? É outra coisa. Mas conformando, sim, estando ali por aquela causa, por aquele desígnio, pela vontade de Deus. Vamos voltar à questão do Espírito Santo? Maria, Jesus é crucificado. O que acontece com os discípulos? Claro, todo mundo apavorado. Quem é que não fica com medo de uma situação de violência, de perseguição? Mas os discípulos se reuniram ao redor da mãe. Desta mãe que sabia, que viveu a história desde o início, desde o anúncio, que viveu a história desde o início, que ficou de pé ao lado da cruz e que manteve-se ao lado dos discípulos com a vinda do Espírito Santo para que eles pudessem compreender o que eles tinham vivido e assim anunciasse. Não esqueçam que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Pedro foi o primeiro que saiu do cenáculo e foi anunciar. Com que idioma? O idioma do amor. Esse é o idioma universal. Não importa qual é a sua língua, o que importa é que você compreende quando uma expressão de amor acontece em qualquer lugar do mundo. E é este amor que nós somos chamados. E é este amor que Maria faz brotar no nosso coração todas as vezes que a gente reflete esta relação de amor que ela tem por nós. E aí o concílio passa por um outro aspecto, que é a Virgem Santíssima e a Igreja. Como se dá essa relação? Como isso se aprofunda, né? O concílio vai se aprofundando, vai mergulhando nessa história, né? O influxo salutar de Maria e a mediação de Cristo. Jesus é o mediador direto. Cristo é o único mediador. A igreja fala isso em outros documentos, como a gente viu no passado, nas aulas passadas. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A função maternal de Maria não diminui essa mediação, mas a manifesta e a favorece. Maria nos conduz a Cristo. Maria nos conduz ao mediador. Maria pega a nossa mão, pega a mão de Cristo e fala assim: filho, resolve. E o filho resolve. E a gente não precisa ter medo. Coloquei de uma forma coloquial, tá, gente? O impacto de Maria é fruto da vontade divina. Por quê? Porque ela está totalmente conforme a vontade de Deus. Então, aquilo que ela faz, a forma como ela age, está em total consonância com a vontade de Deus. E depende inteiramente dos méritos de Cristo, porque Ele é o mediador por excelência. São os méritos de Cristo que dilatam o coração da Santíssima Trindade. Cristo é realmente esse coração que se rasga de amor. Se rasga, ele não se despedaça, mas ele se rasga. É tanto amor que ele não cabe em si. Maria está ali, conforme isso. Não impedindo a união direta dos fiéis com ele. Porque Maria, ela pode interceder, mas não é ela que pega as mãos e une. Vai lá, segura esse teu filho que ele está precisando da sua ajuda. É Deus quem faz os milagres. Maria dá a mãozinha. A maternidade espiritual. Maria, predestinada desde a eternidade para ser a mãe de Deus. Espera aí que o Edson está querendo entrar. Predestinada. Desde a eternidade para ser mãe de Deus. Foi a cooperadora mais generosa na missão de Cristo, porque ela gerou.
ela gerou o menino. Ela se fez terra para que a semente germinasse. Ela se entregou totalmente ao desígnio de Deus. Não teve mais, não teve no entanto, não teve porquê. Foi simplesmente faça-se. Através da sua fé e amor, colaborou na restauração da vida sobrenatural e é considerada nossa mãe na ordem da graça. Vocês viram na apresentação da professora Maria de Lourdes que nós temos a teologia dogmática da graça, que vocês vão estudar no Instituto. Já estou falando que vão estudar no Instituto, viu? Isso é Nossa Senhora soprando no meu ouvido, que a semente já foi plantada no coração de vocês. Então, façam como Maria. A natureza da sua mediação. A maternidade de Maria na graça é contínua. Maria é cheia de graça. Deus foi lá, assim como tem um potinho da criatividade, potinho do talento, potinho que a gente vê aí pelas redes sociais, Deus, quando formou Maria, pegou todo o estoque de graça e jogou para ela. Ela é cheia, ela é plena de graça. Desde a anunciação até a consumação dos eleitos. Alô, a consumação dos eleitos. Ela intercede continuamente por nós, continuamente, cuidando dos irmãos de Cristo com amor materno. Embora Maria tenha um papel subordinado, ou seja, ela não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade, sua mediação é reconhecida sem prejudicar a dignidade do único mediador. Ela sabe se colocar. Ela sabe qual é o papel dela. E o papel dela não é de uma simples mulher. O papel dela é da mãe. É a mãe que tem autoridade, mas não é aquela autoridade. É a mãe que o filho olha e fala, é minha referência. Maria é a nossa referência. Maria foi referência de Cristo, homem também. Ou vocês acham que um dia Jesus não se machucou e chamou a mãe? A gente chama a mãe, quem tem mãe, né? Chama a mãe sempre. Ainda agora chamei a mãe, né? A gente chama a mãe sempre. Maria é a mãe. A referência da maternidade tão sucateada hoje em dia, através de uma tentativa de acabar com a feminilidade da mulher, Maria é o exemplo. E não é um moralismo, é amor, é obediência da fé. É a força da mulher que vem, atenção a isso, é a força da mulher que vem para intermediar para o crescimento e para o bem de seus filhos. Maria é tipo da igreja como virgem mãe. Maria é um modelo da igreja em fé. A gente já viu isso, a obediência da fé. O catecismo fala, a gente já viu isso também. Caridade. O que é a caridade? É o amor. É o cuidar do outro. Deus cuida de nós continuamente. A gente viu isso agora, semana passada. E a união com Cristo. Plena unidade com Cristo. Totalmente unida no desígnio de Deus para a salvação da humanidade. Ela não disse sim para ser melhor do que ninguém. Ela disse sim como quem se depõe em relação a uma situação e se submete na total confiança de que qualquer coisa que aconteça com ela é para um bem maior. Atenção a isso. Modelo da fé da Igreja de Caridade União com Cristo. Como mãe e virgem, ela gerou Jesus por obra do Espírito Santo, sendo um modelo único de virgem e de mãe.
Aí a gente vai ver Isaías, e aí a gente entra na parte bíblica, que a gente não vai entrar agora porque a gente quer pegar para pastoral, né? Porque aí eu vou entrar na parte da Bíblia, a gente acaba se afastando um pouco dessa nossa intenção de trabalhar os documentos do concílio. Assim como Maria gerou Cristo, ela coopera na geração e educação dos fiéis. Por isso, gente, que a devoção mariana, ela é tão importante dentro da igreja. Quando as pessoas questionarem o papel de Maria, que seria só devocional, não é só devocional, mas ele se expressa de uma forma mais popular através da devoção. E através desta devoção, nós podemos, ao compreender o papel de Maria na Sagrada Escritura, fazer como ela faz, levar até Jesus. Quem é consagrado pelo método Montfort sabe disso. Maria nos leva até Jesus. Então, ela gera isso, ela gera na doçura do seu sim, na doçura da sua disponibilidade, ela gera uma igreja renovada. Lembra que a gente falou? Aliás, tem até um documento que fala da catequese renovada, né? Não sei se os catequistas aqui conhecem, mas é um documento bacana para vocês conhecerem também. Anota aí, catequese renovada, tá? Então, Maria gerou Cristo e ela também coopera na geração destes novos fiéis. Como é que isso acontece? Através da nossa catequese, através das missões. Olha, ontem, quem assistiu o vídeo, o Diálogos com o Dom Calixto, ele narrou a experiência dele, foi um testemunho dele de como o evento de Sepetiba foi importante, como aquilo tocou ele profundamente. Imagina, gente, né? Maria estava à frente. Maria estava ali. Maria estava no olhar de cada mãe que sabia que seu filho ia para uma missão. Jovens. E que tenhamos outras e outras e outras missões, não só aqui no Rio de Janeiro, como em outras dioceses também, porque o trabalho missionário vem rendendo condições salutares para o crescimento da igreja. Deixa eu ver se aqui eu já vi, porque às vezes eu me perco nos slides. Tá. Vocês veem como o documento é grande sobre Nossa Senhora? A fecundidade virginal de Maria. Chegamos a ela. A igreja, imitando a santidade e a caridade de Maria, também se torna mãe. Olha o que a gente acabou de falar. Através da pregação e do batismo. A pregação que educa e o batismo que insere, gerando filhos espirituais. Ela é a virgem na fidelidade ao esposo e na preservação da fé, esperança e caridade. Isso é se tornar fecundo na igreja. É ser fiel ao esposo, igreja, corpo de Cristo. Preservando, cuidando, não é fechando em si, preservando a fé. Caiu, levanta, chorou, seca a lágrima, vai em frente. Tiver que dar a mão para quem está ali, caído, triste, dê a mão, siga junto, segura firme na mão. Promova a esperança, porque isso é caridade. E caridade é amor. E o que é o amor? Deus é amor. Caridade é amor. Essa é a fecundidade que nós somos chamados dentro da igreja. Não é uma simples virgindade, lógico que ela tem importância, tá, gente? Por favor, mas não é uma simples virgindade
com esse olhar de mundo, mas é a virgindade, a pureza que promove o encontro com Deus. É muito mais do que uma questão biológica, que é importante, tá? Não estou pregando contra, não. As virtudes de Maria. Maria é o modelo perfeito das virtudes. E a igreja a contempla, vamos marcar aqui, porque eu vou dizer já para vocês porque que eu estou marcando. Contempla como exemplo de santidade. Se lembra que Maria é aquela que gera e que educa na fé? Ela é o exemplo da santidade. O que é ser santo? Ser santo é ser separado? Não adianta só ser separado. Ser santo é estar configurado com a vontade de Deus. É ela que vai nos inspirar. Por isso que é tão importante a gente conhecer Nossa Senhora e ultrapassar as limitações que, às vezes, determinadas ações pastorais nos trazem. Maria é muita coisa dentro da igreja. É muito mais do que aquilo que as imagens figurativas nos limitam, nos mostram e nos limitam. Ela é muito mais, ela está muito acima das nossas capacidades de compreensão. Por isso a gente sempre estimula. Trabalho de devoção, maravilha. Aí eu já vou falar sobre aquilo que eu registrei aqui. Eu falei assim, vou sublinhar, vou sublinhar, vou sublinhar. Todas as paróquias têm uma devoção mariana. Todas. Todas as paróquias. Pode ser de São Geraldo, mas tem devoção mariana. Pode ser de São Pedro, tem devoção mariana. Pode ser de Cristo crucificado, tem devoção mariana. Nós podemos, através dessas palavrinhas sublinhadas que eu vou mandar para vocês depois do PDF, e com os documentinhos aqui que eu juntei para que vocês possam ler, trabalhar, por exemplo, vai fazer um cenáculo para Nossa Senhora. Estamos aí, mês das vocações. Como é que a gente pode trabalhar Nossa Senhora das Vocações? A gente pode trabalhar a parte educativa de Nossa Senhora. Como é que Nossa Senhora educou na fé? Como a gente pode contemplar Nossa Senhora? Trabalhar a contemplação de Nossa Senhora, compreendendo qual é o papel de Nossa Senhora. O que é a obediência da fé e como ela nos implica e como ela nos beneficia. Olha a quantidade de elementos que a gente tem para poder trabalhar no aspecto comunitário um capítulo da Lumen Gentium. E a gente trabalhou 4 constituições. O que é ser igreja? O que Maria tem a nos ensinar sobre o ser igreja? Qual o papel de Maria no mistério de Cristo? Existe Nossa Senhora das Vocações. Vamos estudar um pouco sobre Nossa Senhora das Vocações, abordando os temas mais profundos da Sagrada Escritura, como a gente celebra, como diz o catecismo. Vou entrar no catecismo, vou dar uma dica de ouro que eu achei hoje na internet para vocês, tá? Porque às vezes a gente pega no catecismo, mas às vezes a gente está no celular e a gente consegue. Então, assim, conseguir um endereço de um site que vai ser bem bacana para vocês trabalharem, tá? Os fiéis buscam em Maria o modelo de virtude. Ok. Enquanto a igreja se conforma cada vez mais com Cristo. Por quê? Porque Maria nos educa. É ela que nos conduz. Progredindo na fé. Ela e o Espírito Santo. Está ali. Estamos caminhando. Pedimos a intercessão dela para a mediação do Filho. O Espírito Santo também nos inspira. Este conjunto em que nós fazemos parte, junto com os bispos, junto com os sacerdotes, junto com os diáconos, junto com a moça que limpa a paróquia, o rapaz que limpa a paróquia. Somos
todos igreja. Todos nós precisamos exalar o perfume de Cristo. E ninguém melhor para fazer isso do que a mãe. Ele esteve com ela durante 9 meses dentro dela. Ela é templo do Espírito Santo. Olha quantos trabalhos bacanas a gente pode fazer com todas as pessoas que frequentam a paróquia, inclusive aquelas que só passam para visitar. Os fiéis buscam Maria o modelo de virtudes, enquanto a igreja se conforma cada vez mais com Cristo, progredindo na fé, na esperança e na caridade. Falamos bastante sobre fé, esperança e caridade. A Virgem serve de exemplo de afeto maternal para aqueles que cooperam na missão apostólica de regenerar a humanidade. A gente não está aqui para convencer. A gente vai testemunhar e vai dar, assim como Maria nos dá a mão e nos leva até Cristo, a gente também vai fazer esse papel. A gente pode até levar para Maria e de Maria Maria leva para Cristo. Sempre Cristo no centro. Sempre Santíssima Trindade, sempre é o nosso foco central. Senão a gente se perde no dado da revelação. E aí, Concílio Vaticano profunda. O culto, como a gente celebra? O culto da bem-aventurada Virgem Maria. Natureza e fundamento do culto. Maria, deixa eu beber água, senão daqui a pouco eu vou ressecar a garganta. Maria, exaltada pela graça e colocada acima de todos os anjos e homens, é venerada, olha na venerada aí novamente, com culto especial na igreja. Culto especial. Desde o Concílio de Éfeso, o culto a Maria tem crescido em veneração e amor. Este culto é distinto do culto de adoração devido a Cristo. Se lembra que eu falei? Cristo é adorado, Cristo adorado, Maria venerada. Pai e Espírito, a Cristo, Pai e Espírito Santo, Santíssima Trindade. E visa honrar Maria para melhor conhecer, amar e glorificar a Deus. Qual o sentido de honrar aqui? Basta a gente jogar pétalas de rosas? Não, gente. Por que a gente não pode fazer e se preparando para efetivamente seguir uma caminhada? Por exemplo, começa a se preparar agora no mês das vocações, segue para o mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Fala nisso, o Instituto tem Semana da Bíblia, tá, gente? E em outubro, que é o mês de Nossa Senhora, a gente tenta fazer atividades nas nossas comunidades que honrem Maria e que estão. Qual é a maior honra que a gente pode dar a Maria? Faça tudo aquilo que ele vos disser. Jogar pétalas de rosas é legal? É legal. Adoro flores. Se mandar fazer ornamentação, eu amo. Tenho certeza que a Rita também. Não é, Rita? Então, assim, amo fazer. Todas as atividades são legais, são bacanas. Mas olha só dentro desse processo de educação na fé, como que a gente pode trabalhar com metas? E aí, gente, pode variar. Por exemplo, você pode sortear, faz os papeizinhos, sorteia, cada um pega um papelzinho. Como você vai honrar a Maria este mês? E aí, coloca os papeizinhos, distribui para as pessoas, para que elas possam participar. Dentro da assembleia, cada uma leva um papelzinho para casa e, daquela forma, honra Nossa Senhora.
seja fazendo uma caridade, seja lendo uma parte da Sagrada Escritura, seja visitando uma pessoa doente, seja colaborando com o pessoal da pastoral do povo da rua. Olha a quantidade de coisas que a gente pode fazer. Criatividade a gente tem. Mas antes, vocês viam os documentos do Conselho Vaticano II como documentos. Agora não. Agora vocês podem folhear esses documentos e vocês vão ter aí milhões de ideias para fazer de acordo com a comunidade de vocês. Então, honrar Maria é a melhor forma de conhecer, amar e glorificar o seu filho, porque o que Nossa Senhora mais quer é a glória do próprio filho. O que que uma mãe mais quer para um filho? As formas de piedade aprovadas pela Igreja ajudam a cumprir melhor os mandamentos de Cristo e glorificar a Deus. Isso também é uma forma de honrar Nossa Senhora. Coroação de Nossa Senhora é lindo? Lindo. Tem que fazer? Tem. Faz todo dia, se quiser. Acho ótimo. Mas a gente pode educar a nossa comunidade trabalhando de outras formas, dando uma catequese, fazendo uma jornada mariana. Tinha uma época que eu estava na paróquia fazendo jornada mariana. Eu fazia 5 dias de formação, inclusive Dom Homer esteve em uma delas. É, Aí fazia 5 dias de formação, nesses 5 dias, de segunda a sexta. Vinha Nossa Senhora Peregrina de Fátima, lá do Recreio. Tinha o terço da misericórdia da Rádio Catedral. Tinha momento de adoração, tinha terço mariano todos os dias. Chegava no sábado, o que sobrava de mim, levava a comunidade em peregrinação lá. Cristina está aí? Se Cristina e Marcelo estiverem aí, eles são testemunhas. Pegava ônibus, Marcelo me ajudava muito. Pegava ônibus, levava de Copacabana até o Recreio, porque tem muita gente sozinha e que não tinha oportunidade de visitar o santuário no Recreio sempre. Eram senhoras, às vezes moravam sozinhas. Então, vamos em comunidade, vamos para lá. Nossa Senhora veio visitar a gente na segunda, no sábado a gente vai para lá. Aí, como se fosse pouca coisa, de noite a gente tinha um concerto cultural. Dá trabalho? Tá, mas tudo bem. Tá tudo bem se der trabalho, desde que a coisa prossiga. Foi fácil ser mãe de Jesus? Não foi. Mas ela levou. Por quê? Porque ela era obediente na fé. Tudo nela estava configurado para a vontade de Deus. E é esse chamado que Nossa Senhora nos faz. É estarmos configurados a Deus. Não impede que a gente seja criativo. Pega a nossa família, a esposa, a namorada, pai, mãe, tira um dia no mês, vai visitar um santuário. Deixa o futebol, deixa o supermercado, deixa o cinema, o shopping. Vamos ao santuário? Vamos visitar? Vamos fazer alguma coisa diferente? Com certeza todos vão gostar. E aí a gente tem o espírito da pregação e do culto. O concílio ensina a importância do culto a Maria e recomenda fomentar generosamente o culto litúrgico. Não quer dizer aquele excesso de criatividade que faz com que a coisa se perca, tá, gente? Liturgia tem um rito próprio e a igreja tem ritos para as celebrações em honra a Nossa Senhora, tá? Encoraja a valorização de práticas de piedade aprovadas ao longo dos séculos e a fidelidade aos decretos sobre o custo das imagens. Isso aqui, valorização das práticas de piedade aprovadas ao longo dos séculos. Existem documentos da igreja em relação a isso, tá? E a fidelidade dos decretos sobre o culto das imagens também é documento da igreja.
Só vocês buscar no Google aí que vocês vão ver, tá? Teólogos e pregadores devem evitar exageros e abordagens restritivas sobre a dignidade de Maria. Por que essa orientação? Porque Maria, por muitos anos e por muitas pessoas, dentro da economia da salvação, foi jogada para segundo plano. E o fato dela não ser a quarta pessoa da Santíssima Trindade, e não diminui a sua importância na revelação. O Ratzinger fala isso. Um detalhe sobre Ratzinger. O Ratzinger não foi criado com devoção a Nossa Senhora. Ele pegava muito mais a Sagrada Escritura. Então, quando você vai estudar Ratzinger, ele fala muito, ele volta muito para a Sagrada Escritura. Sagrada Escritura, documentos da igreja, ele sempre se volta para o passado. Então, assim, é uma característica da teologia dele. Ah, ele nega Nossa Senhora? Não, ao contrário. Ao contrário. Ele fala, Nossa Senhora nos conduz ao mistério da salvação. Então, por isso que a igreja está falando o seguinte: teólogos e pregadores devem evitar exageros e abordagens restritivas sobre a dignidade de Nossa Senhora e explicar corretamente suas funções e privilégios. Isso daí o documento fez, tá? E vou indicar outros aí para vocês. A verdadeira devoção a Maria deve nascer da fé. Maria é mãe de Deus, Maria é minha mãe. Reconhecendo sua grandeza e imitando suas virtudes, tudo que a gente falou até agora. Evitando emoções passageiras. Não é só um mãe. Não. É entrar nessa vivência, entrar nessa experiência de vida de Maria. Ter Maria como mãe, como amiga e como referência de vida. Evitando emoções passageiras ou errôneas sobre a doutrina da igreja. Doutrina da igreja, a gente tem aí um leque de informações sobre isso, e não seria o nosso propósito neste momento falar sobre isso, tá? Eu só estou dando um resuminho para vocês, porque senão a gente não sai. Você vê que é um capítulo enorme, né? Por isso que eu falei, a igreja explica e tal, mas por isso que eu falei assim, poxa, podia ter um documento separado de Nossa Senhora, né? Separado em muitas artes. Fazer um anexo assim, robusto, bacana, né? Cheio de alimento espiritual para a gente se nutrir de uma forma muito, muito expressiva. O espírito da pregação, já falei. Eu repeti? Eu repeti aqui. Então, deixa eu apagar esse daqui, que esse aqui eu não sublinhei. Aí vem o quinto item deste capítulo. Maria, sinal de segura esperança. Maria, sinal de segura esperança e de consolação para o povo de Deus peregrinante. Maria, glorificada em corpo e alma, é a imagem e início da igreja perfeita no futuro. E na terra serve como sinal de esperança e consolação para o povo de Deus em peregrinação até o dia do Senhor. Nesta ordem, o que me vem neste momento são as mães que oram pelos seus filhos. Assim, me vem muito forte esse movimento. Mães sofrem todas as loucuras que os filhos estão vivendo hoje, de todas as formas de influência, drogas, sexo, alcoolismo, loucuras, né? Ideologias, falta de perspectiva de vida, porque durante muitos séculos existe movimentos que querem tirar Deus do centro. Ele não tira Deus do mundo, porque o mundo é de Deus, então não vai tirar, tá? Mas as mães
sofrem excessivamente por conta desta realidade. Os pais não sofrem? Os pais sofrem também. Houve um tempo em que os pais, era secundário esse papel do pai na educação dos filhos, socialmente falando, que nunca foi, tá? O pai tem uma importância singular na vida de um filho. Mas quando a gente fala que Maria serve de sinal de esperança e consolação, é porque hoje nós temos, infelizmente, famílias quebradas, pais diminuídos nos seus papéis, embora a grande maioria deles queiram de fato viver este papel, e eu vejo isso no judiciário, embora eu não seja advogada de família. Eu vejo pais sendo sucateados na sua condição de pai, tá? Mas as mulheres sofrem, porque gerou, porque gerou. E elas não sofrem por culpa dos homens. Elas sofrem porque, pelo mesmo motivo que os homens e os filhos sofrem, por conta de um sistema que busca tirar Deus do centro, e visa promover um relativismo em que coisifica as pessoas. Só que a maternidade e a paternidade também são dons. Então, está intrínseco no coração das pessoas. Medianeira para a unidade da igreja. Isso aí a gente vê também, por exemplo, Maria, Esperança e Consolação. Cadê o pessoal da Consolação e Esperança? Da Maria que ficou em pé ao lado da cruz, vendo o filho ser crucificado, mas que ela sabia que ali não seria a última palavra. Maria, na Consolação e Esperança, no atendimento da Pastoral da Saúde. Tem um documento de João Paulo II que fala sobre isso, a questão do sofrimento, o sentido cristão do sofrimento humano. Né, o nome do documento. Então, assim, a gente tem muito material para a gente poder se inspirar. Maria Medianeira para a unidade da igreja. O conselho se alegra com a devoção a Maria, a Mãe do Senhor, entre irmãos separados, especialmente os cristãos orientais, que são devotos de Nossa Senhora. Aquilo que nos torna semelhantes deve ser promovido. A gente precisa trabalhar naquilo que a gente tem de igual ou de parecido para que a gente possa se unir cada vez mais. Geralmente se foca muito no diferente, mas não se foca naquilo que é igual. A gente aponta muito o dedo para aquilo que é diferente, mas a gente não abraça aquilo que é igual. E a gente não dialoga. O diálogo é o grande laço. A Santíssima Trindade, ela é marcada por esse diálogo de amor. E isso a gente deveria imitar. Todos os fiéis devem suplicar à Mãe de Deus para que, exaltada acima de todos os anjos, interceda por todos os povos, reunindo-os em paz e harmonia no único povo de Deus, para a glória da Trindade. Ou seja, Maria também tem um papel de unificar. E agora a gente vai para os documentos. Olha só. Exortação Apostólica Mariales Cultus de São João, de Paulo VI, desculpa. Este documento, eu coloquei aqui o link dele, ele está no site do Vaticano. Eu não consigo clicar nele para poder abrir, porque senão eu vou perder tudo aqui, mas aí vocês vão clicar. Do Concílio Vaticano II, da época do Concílio Vaticano II, eu não destaquei todos os documentos não, tá, gente? Senão vocês vão enlouquecer. Então, vai pegando devagarinho, um chama para o outro, tem sempre índice remissivo, aí vocês vão ter citações, então vocês vão começar a criar essa rede de conhecimento, tá? De Paulo VI, São Paulo VI, cuja memória é celebrada pela Igreja, salvo engano, no dia 29 de setembro. Não me lembro agora
Se alguém souber, me avisa aí, que eu não vou ver agora. É um documento importante para a gente ler, de uma proximidade muito temporal, muito ligada ao Concílio Vaticano II. Lembre-se que Paulo VI é o Papa do Concílio, tá? Então a gente precisa estar atenta, porque é o Papa que viveu aquele momento ali e que ele tem muito a ele tem muito, assim, vamos dizer, não é só contribuir, mas é a cristalizar aquilo que aconteceu. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, tá? Por excelência, nós temos a Redemptoris Mater, de São João Paulo II. Comecem por esse, tá bom? Comecem por esse. Depois vocês voltam lá a São Paulo VI, mas comecem pelo Redemptoris Mater. Eu acho que vai ser gratificante para vocês e vai facilitar, porque o João Paulo II, ele era mariano, né? Não que São Paulo não fosse, mas assim, João Paulo II era muito, né? Você sabe que a consagração ela foi exaltada mais a partir de João Paulo II. Então, comece pelo Redemptoris Mater, tá? Existe um texto de Bento XVI chamado Maria, a Bem-aventurada por sua fé firme em Deus. É aquela referência da obediência da fé. É o que eu estava falando para vocês. O anjo foi embora. Maria ficou. Maria ficou com a perseguição, Maria ficou com medo, mas Maria seguiu em frente. Maria encarou a realidade. Por ela? Não, foi por causa da fé. A estrutura dela estava toda em Deus. Então, tem aí, eu separei esse artigo para vocês. Não adianta eu mandar muito artigo, gente, porque vocês vão se perder, vocês não vão ler, fica muita coisa. O bacana da Igreja Católica é que a gente viva aquilo que a gente vai ler, né? Que a gente se envolva com aquilo. Então, não se preocupa em ler tudo de uma vez, ou fazer leitura corrida. Leitura corrida a gente faz de jornal diário, a gente lê e corre, porque realmente as notícias são muito ruins. Mas assim, os documentos da igreja são para ser degustado. É para a gente confrontar com a nossa vida, com a nossa caminhada, com a nossa missão, né? Com as pessoas que estão próximas a gente. É para a gente criar em cima, trabalhar. Como é que a gente pode fazer isso? Quem trabalha em pastoral. Quem, por exemplo, um empresário, como é que ele pode trabalhar com a Virgem Maria? Como é que, por exemplo, como empresário, a presença da Virgem Maria vai fazer diferença na minha vida? Como médico, como engenheiro, como político. Olha a quantidade de. É uma realidade que se aplica a tudo, a todas as formas, a toda a personalidade. Imagine um presidiário que tem a oportunidade de conhecer Nossa Senhora. A relação dele com Deus vai ser muito maior, porque ela é a mãe que também cuida do pai que cuida. Olha como a gente está cercado de cuidados. Olha esses documentos que a gente viu, 4 documentos apenas, tá? São apenas em quantidade, não estou falando em qualidade. Mas o quanto que tudo isso já transformou a nossa vida, não é verdade? Então, a gente colocou esses dois documentos da igreja, colocamos esse texto de Bento XVI, porque não adiantava eu pegar um capítulo inteiro de Ratzinger, do livro dele, para poder explicar para vocês. Quem foi aluno da liturgia da Cristologia, viu, na semestre passado, viu isso. Na Academia Ratzinger, né, que a gente está dando liturgia e Cristologia. Aí eu coloquei aqui Catecismo da Igreja Católica. Gente,
esse índice analítico aqui, ele não é oficial da igreja, mas essa pessoa que organizou isso, ela fez uma infinita gentileza para a gente, porque a gente pega o catecismo e a gente tem aqui atrás o índice analítico. Então, a gente procura, se lembra que eu falei para vocês? Às vezes a gente tem temas, se lembra que eu falei da obediência da fé, que está explicando aqui? Aí a gente pega aqui e busca o seguinte: Maria. Peraí, deixa eu chegar aqui em Maria. Maria, tá bem aqui. Aí você tem aqui quase que uma página. Você tem quase duas colunas, uma página, né? Só sobre Maria. Maria, o culto de Maria, a igreja de Maria, Maria como modelo, Maria na economia da salvação, nomes de Maria, e aí acaba, né? Então a gente tem o seguinte: Imaculada, Mãe da Igreja, Mãe de Cristo, Mãe de Deus, Mãe dos vivos, Nova Eva, Sede da Sabedoria, Sempre Viva, Tipos da Igreja, Advogada Auxiliadora, Protetora, Medianeira, Panhaguia, ou Toda Santa, Odoguitria, ou Mostra o Caminho. Olha só, Maria mostra o caminho, né? Então, a gente tem temas aqui ó, que dá para a gente trabalhar em todas as pastorais por tema. Você pode colocar aí que você vai ter 30 anos para poder trabalhar tudo isso, né? Então, assim, essa pessoa que fez esse catecismo, tripode, alguma coisa assim, ele colocou esse índice analítico como link da passagem do catecismo da Igreja Católica. Então, se você não tem o catecismo, primeiro, oriento comprar. Tem aí de todos os preços. Se você não tem e não puder comprar ou não quiser comprar agora, isso aí vai de cada um. Primeiro, tem no site do Vaticano o Catecismo da Igreja Católica. Segundo, esse sitezinho aqui, essa criatura de Deus colocou esse índice analítico linkado ao texto do catecismo. Então, assim, um trabalho enorme, mas fenomenal, porque facilita a vida da gente e dá para ler no celular. Então, no ônibus, no trem, no BRT, lugares em que você pode tirar o seu celular, que também tem isso. Então, a gente pode dar uma olhadinha. Às vezes, numa consulta, tá numa reunião, fazendo a reunião de pauta, pessoal da Pascom, ou então o pessoal mesmo que está organizando o mês de Maria na paróquia, quer ver alguma coisa, tá tudo ali, né? Então, trabalhos de leigos que a gente precisa valorizar. Primeiro, alimenta os sites de busca, a inteligência artificial, que é uma preocupação muito grande que a gente tem, e é um trabalho de leigo, né? Servindo a igreja. Olha o exemplo aí da criatividade, né? Existe o livro A Filha de Sião, sobre a devoção mariana na igreja, do Ratzinger. Ele é um livro em língua portuguesa. Quem tem, que eu acho difícil ter, A Igreja Nascente, que são são dois livros em um, do von Balthasar e do Ratzinger. A parte do Ratzinger é essa, A Filha de Sião, tá? Fininho o livro, também não é muito caro. A gente não tem mais biblioteca pública, então fica muito difícil. Eu não sei se tem na biblioteca do Instituto, mas eles estão reformulando lá, então eu acho que a gente não está tendo acesso agora, tá? Até eles acabarem de organizar. Aliás, está ficando linda a nossa biblioteca, tá? Nossa gratidão aos voluntários que estão lá organizando. E nós temos também uma coleção da CNBB. Hoje eu vi, custa R$ 10. É uma coleção Theotokos, é o volume 13 da CNBB, que traz os discursos do Papa Francisco sobre a Virgem Maria. Também é bacana para a gente poder ler e estudar, né? Mais uma vez, o que eu digo para vocês, este trabalho
será entregue para vocês. Vocês podem usar da forma que vocês quiserem, usem de forma criativa, sempre citando que vocês fizeram isso através de um curso do Instituto Superior de Ciências Religiosas, porque a gente precisa difundir o Instituto para que outras pessoas também conheçam, né? Vocês viram que a professora Maria de Lourdes falou, nós não somos uma empresa, nós somos igreja, e nós precisamos alcançar nesse trabalho missionário. Só que a gente sozinho não consegue fazer isso, então os alunos vão promovendo. Se lembra que eu falei para vocês, se vocês registrarem alguma coisa das aulas, publica no Instagram, coloca lá, @ISR Arquirio, a gente contempla, porque a ideia é a única forma que a gente tem, infelizmente, de trabalhar junto com o algoritmo, né? A gente faz vídeo, faz as coisas, mas a gente sabe que o sistema não é tão amigável assim, né? A gente nunca sabe quais são as influências que estão agindo lá do outro lado de quem está no computador, colocando o que vai para frente e o que não vai. Mas se a gente trabalhar para o bem, a gente consegue vencer as dificuldades, né? Alguém tem alguma pergunta? Até que eu terminei cedo, né? Pensei que eu ia chegar aqui umas 10 horas, agora que eu vi o relógio. A Cristina tá aí? Cristina Andrade. Cristina Andrade Pinto, é lá da São Paulo Apóstolo. Tá Nossa, aí. Ah, aí, a Cristina, se lembra claro. da Jornada Mariana? Fala alto para o povo ouvir. Sim, sim, sim. Era maravilhosa esse Semana de Marianas. Pois é, a gente fazia uma semana inteira, não era verdade? Era uma loucura, era Verdade, cansativo, mas dava tudo certo, né? É assim, verdade. não é Maravilhosa. verdade? Cristina é catequista lá do Vicariato Sul, catequista da São Paulo Apóstolo, da Nossa Senhora de Copacabana, se eu salvo engano, e ela também me ajudava, Marcelo, o noivo dela, também me ajudava nessa jornada mariana, levando o povo lá, isso, joga o cabelo, é, ajudando o povo para a peregrinação, não é verdade? Sim, era maravilhosa. Marcelo também está aí. Era maravilhosa a nossa jornada, essa peregrinação. Não vi Pena mais. que acabou. Mas vocês podem continuar. Né? E é isso. Então, a gente tem quantidade de coisas para fazer, assim, muito mais do que, de repente, eu desenvolver um tema sob o ponto de vista teológico e falar sobre as questões da Bíblia. Hoje, gente, vocês podem falar para quem quiser que vocês conhecem os documentos, as constituições do Concílio Vaticano II e que vocês conseguem trabalhar com eles. O material será compartilhado. Já vou compartilhar com vocês no grupo, tá? Ah, vou compartilhar com vocês também, porque eu fiz uma revista. Eu nem consegui lançar a segunda edição, porque eu caí dentro do trabalho e fiquei. Eu vou compartilhar com vocês agora. Cadê eu? Uma revista que eu fiz para academia. Estou compartilhando agora, tá? Em PDF. E que tem um artigo que eu escrevi sobre o pensamento do Ratzinger de Maria no Mistério da Salvação, tá? Ela já até bem antiga, eu tenho que lançar outra logo, vou ver se eu consigo fazer esse mês.